uma característica básica de uma pessoa bem-sucedida é exatamente a inquietude, a insatisfação de estar paralisada entre quatro paredes da tal chamada zona de conforto. Olá, eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E está no ar mais um podcast Prosperidade na Prática. Maurício, o tema do podcast desta semana é Zona de Conforto. O que é a Zona de Conforto? O próprio nome já diz, zona é uma área delimitada. De conforto é uma área delimitada em que a pessoa esteja confortavelmente executando as tarefas que habitualmente executa. Portanto, não há nenhuma surpresa, ou a pessoa não é surpreendido, nem executa tarefas com esforço a mais daquilo que ela habitualmente faz. Mas por que é que ouvimos tanto falar em zona de conforto quando associamos um tema a desenvolvimento pessoal? Porque o que faz a pessoa deixar de desenvolver o seu lado mental, intelectual, é exatamente estar aprisionado na sua zona de conforto. Quando nós falamos em desenvolvimento pessoal, obviamente vamos exigir, ou vai ser exigido dessa pessoa que procura esse desenvolvimento pessoal, a saída dessa rotina habitual de procedimento. Então podemos dizer que a nossa zona de conforto é aquilo que nós fazemos habitualmente, quase que de forma até inconsciente? Eu não diria exclusivamente inconsciente. Na verdade, as atitudes, elas são procedentes de uma vontade consciente e que tem alguma base no inconsciente. Se eventualmente você tem hábito de desenvolver uma determinada tarefa ou hábito de executar algum exercício diário, aquilo vai te dar uma consciência habitual e você não vai fugir daquele procedimento. Então, você acaba por desenvolver conscientemente ou inconsciente pela força do hábito, pela força do exercício praticado. E como é que nós podemos fazer então para ampliar essa zona de conforto? Porque por aquilo que eu entendi até agora, é importante que uma pessoa esteja disposta a desenvolver essa zona de conforto. Como é que uma pessoa pode fazer então para ampliá-la ou desenvolvê-la? Primeiro a gente precisa entender por que uma pessoa sairia dessa zona de conforto, né? Se a pessoa está numa zona de proteção, porque zona de conforto é uma zona de proteção, supostamente ela não vai ter vontade, não vai ter desejo de sair dessa zona de conforto. Mas, no entanto, se você quer sair, se você quer evoluir, se você quer crescer intelectualmente, fisicamente ou em qualquer área que você queira crescer, você tem que expandir o seu conhecimento, você tem que expandir o seu conhecimento, expandir as suas atitudes. Então, como crescer, como sair dessa zona de conforto? Buscar novos desafios. E o que é que acontece a uma pessoa que não decide ampliar essa zona de conforto? Porque se aquilo que nós temos que fazer para ampliar é buscar novos desafios, uma pessoa que não procura novos desafios não a amplia, consequentemente. Que tipo de consequências isso pode trazer para essa pessoa? Traz uma vida estagnada, traz uma vida sem grandes descobertas e não ampliando não só essa zona de conforto, ela não vai ampliar também a sua zona de acesso a pontos mais elevados na vida dela. É o que nós chamamos de subir um degrau a mais, não é? Uma frase que eu costumo dizer sempre é que tudo que te trouxe até aqui não é o que te vai levar ao próximo nível. E para você sair do nível em que você está e ir para o nível superior, você tem que expandir, que quer que seja na área que quer que apareça na sua vida. E essa expansão e esse crescimento normalmente vai exigir que você saia da sua área de conforto. A área de conforto basicamente é algo que delimita o seu dia a dia, quer seja no trabalho, quer seja na sua rotina diária da sua casa, quer seja entre os seus amigos, quer seja na sua família, ou seja, é você acordar, ir para o trabalho, voltar para casa, jantar e dormir.
e tudo o que acontece dentro dessa rotina do dia. Essa rotina do dia é definida pelas paredes da zona de conforto. Se você vai mudar de trabalho, mudar de emprego, você vai mudar de pessoas com que você vai conviver, você vai experimentar uma área profissional nova, você vai de repente ter que sair do perímetro que você costuma circular no seu dia a dia para ir para o seu trabalho diário. Provavelmente você poderá ter que ir até para mais longe. Tudo isso é um somatório de atitudes que vai acabar por estrangular ou comprimir as paredes da sua zona de conforto e vai obrigatoriamente te fazer sair dessa zona de conforto. Mas quando nós dizemos sair, a palavra certa é ampliar, porque você não abandona a sua área de conforto, você expande essa área de conforto, você readapta o seu comportamento, as suas atitudes, às novas escolhas que você fez na vida. E a pessoa então que não decide ampliá-la, que era mais nesse sentido a minha pergunta, ou seja, uma pessoa que decide manter-se nessa zona de conforto, que não decide aprendizado, que consequências visíveis é que ela pode ter na vida dela? Ela não vai crescer, não é? Você, se não sair da sua zona de conforto, qual é a proposta de saída da zona de conforto? É procurar novos caminhos. E se você procura novos caminhos, é porque não só há uma necessidade de crescimento, de conhecimento, de expansão, como também uma elevação em todo o seu aspecto de vida. Se você não expande a sua zona de conforto, você vai se manter num ovo, não é? Numa redoma que não vai te trazer mais conhecimento, não vai te trazer mais vida até, né? Convívio, tudo que te prende a uma zona circunscrita vai limitar a sua vida de uma forma geral. Nós estamos falando em zona de conforto e já dissemos que a parede é como se fossem 4 paredes que te circundam e que te deixam presos numa determinada área que te dá segurança, você não tem que arriscar e que por isso é confortável. Obviamente, o que acontecerá, o que acontece fora dessas paredes, você não tem acesso, porque você não expande. Então, qual a consequência? É ficar ali encapsulado, sem essa possibilidade de crescimento. Mas ampliar a zona de conforto não devia ser um processo natural? Por exemplo, nós quando somos crianças, automaticamente temos essa tendência pela descoberta, automaticamente temos essa tendência por explorar. Isso é uma coisa que nós vamos perdendo ao longo do tempo, não deveríamos manter isso, não deveria ser, como sempre perguntar, um processo natural do ser humano em querer descobrir mais, em querer ampliar mais, em querer estar mais confortável em mais áreas? Isso é o que supostamente deveria acontecer. Quando nós somos crianças, a nossa emoção, medo, ela não é tão aguçada quando nós somos mais adultos. Por quê? Porque a experiência da criança é uma experiência que trabalha com a liberdade. E essa liberdade não delimita muito, ou não é delimitada muito por perigo, e não sendo delimitado muito pelo perigo, ela é mais audaciosa, ela busca mais, ela descobre mais. É óbvio que um adulto audacioso, que não fica cingido pelo medo, ele vai ter tendência a essa continuidade das descobertas que ele fazia quando criança. Então, isso é o processo lógico. A decisão de expansão, a decisão de criar uma zona de conforto maior, deveria ser, em todas as pessoas, algo simples e natural. Mas acontece que o que edifica essas 4 paredes na zona de conforto, normalmente, são sensações associadas à emoção do medo ou da tristeza, até mesmo a raiva, provavelmente, que poderá ser algo que lhe impede, ou poderá ser algo que, desenvolvendo dentro da sua atividade normal da raiva, ela poderá expandir e quebrar essa zona de conforto. Então, entenda, se uma pessoa tem medo, se uma pessoa se sente insegura, ela se deixar dominar pelo medo, que é o medo que paralisa,
ela não vai empurrar essa parede, ela não vai descobrir outras coisas, ela tendencialmente vai ter vontade de paralisar, talvez por causa do medo ou por causa da tristeza. No caso da raiva, se você se sentir incomodado com algo que te paralisa, você pode usar essa própria raiva para destruir, no sentido figurado da coisa, as também figuradas 4 paredes e quebrá-las, empurrando-as, expandindo. Então, a sua pergunta foi, não seria normal que as pessoas procurassem essa expansão? Sim, seriam. O que vai depender é o comportamento de crenças de cada um, que vai definir o que ela tem de medo ou insegurança e que forçosamente vai acabar por obrigá-la a ficar nessa redoma, nesse quadrado dessas 4 paredes da zona de conforto. Daí o desenvolvimento pessoal, daí o entendimento, o autoconhecimento, perceber o que é que são crenças, perceber quais são os medos, as razões dos medos, o que é que impede a pessoa de expandir, de crescer. Porque, volto a dizer, a zona de conforto, como o próprio nome diz, é uma zona totalmente estável. Ela não tem instabilidade, ela traz conforto porque é uma zona segura. E uma pessoa amedrontada vai se manter nessa zona de segurança. Características é que esse ser humano tem que a pessoa que está lá em casa pode identificar e dizer assim, olha, eu sou uma pessoa que naturalmente me mantenho mais na zona de conforto e não exploro tanto essa vontade e essa necessidade de ampliar? Eu acho que basicamente a ampliação da zona de conforto tem a ver com o estado de felicidade ou infelicidade de cada uma das pessoas. Por que eu digo isso? Porque talvez um dos motivos que vai te levar a empurrar essas paredes da zona de conforto é uma infelicidade ou uma insatisfação num determinado momento que você viva. Porém, eu conheço algumas pessoas que eu sei que a rotina diária, porque conheço de perto, elas acordam de manhã às 7 horas da manhã, às 7h35 é o horário de pegar o carro. Eu estou agora a chutar horários, tá? Porque se vai tomar banho ou não vai tomar banho, ou se vai levantar, mudar de roupa, se a roupa já está separada, isso ela cria conforme a necessidade dos horários que devam ser cumpridos, mas faz do dia uma rotina. Então ela acorda, vai para o trabalho, trabalha até cumprir o seu horário como um funcionário padrão, é um excelente funcionário, desenvolve todas as suas funções com excelência, mas não tem possibilidade de crescimento na empresa, vai ser sempre aquele funcionário padrão, vai ganhar sempre o mesmo salário, que vai ser compensado de acordo com a subida do salário mínimo estipulado no país, e depois chega em casa, tem dinheiro suficiente para pagar contas com alguma limitação, mas que um mês estica mais ou estica menos, e depois dorme e eventualmente no fim de semana dá uma saída dentro dos seus limites, mas é um limite que está tudo bem. Ou seja, se a pessoa entende que aquilo não o torna obrigatoriamente uma pessoa mais proativa, ela vai se manter naquele conforto, porque ela está assim há 30 anos ou há 40 anos e a vida corre tudo bem. E o medo é tanto de, nessa altura da vida, sair daquele trabalho ou sair daquela rotina e comprometer a família, então ela vai se manter ali. Então, quais são as características das pessoas que se mantêm sempre nessa redoma? Basicamente, se você quer se ver, se eventualmente isso faz parte do seu dia a dia, é entender quanto tempo você está estacionado numa determinada situação. E quando eu digo numa determinada situação, digo em relação aos seus trabalhos, ou ao seu trabalho, digo em relação aos seus amigos, digo em relação a viagens que eventualmente você faça, ou lugares que você conheça, culturas que você
conviva e aprenda, línguas ou não que você decida aprender, lugares ou não que você decida conhecer, livros ou vídeos ou não que você decida ver ou assistir, não é? Para te trazer mais conhecimento. E isso vai definir se você é uma pessoa proativa, não é? No sentido de buscar outras opções, outras alternativas que vai te trazer a ampliação e expansão dessa zona de conforto, ou se você é do tipo, tá tudo bem, estou tranquilo, vivo com alguma limitação, uns meses mais, outros meses menos, mas não vou fazer nada, porque tenho medo, porque eu tenho insegurança, porque eu tenho receio de pôr em risco a minha família, ou porque eu tenho receio de pôr em risco a minha estabilidade, e aí você não vai buscar. Existem muitas pessoas, aliás, se você for analisar pessoas bem-sucedidas, normalmente o que traz uma característica básica de uma pessoa bem-sucedida é exatamente a inquietude desse conforto, da zona de conforto, ou seja, a insatisfação de estar paralisada entre quatro paredes da tal chamada zona de conforto. Então essas pessoas normalmente buscam mais, elas procuram mais, elas arriscam mais, e os resultados tendencialmente não estar, obviamente, naquele sempre resultado igual, mas expandir também os resultados. Proatividade, insatisfação com o facto de estar confortável. Estas características, como você referiu, são passos importantes que uma pessoa deve dar e deve assumir a partir de agora, se ela decidir então começar a ampliar a sua zona de conforto? Eu acredito que a proatividade é uma palavra-chave. Aliás, todos nós somos, de uma forma latente, temos de uma forma latente a proatividade. O que vai limitar um ser humano de ser mais proativo e o outro ser menos ativo está exatamente aquilo que está por trás do sistema de crenças de cada um deles. Há pessoas que acumulam no seu sistema de crenças que possibilitam, chamadas crenças possibilitadoras, e que normalmente vão ser crenças que vão impulsionar esse indivíduo a tomar mais atitudes, a buscar mais resultados e a ser mais proativas. No entanto, há pessoas que também, pelo próprio sistema de crenças, acumulam determinadas crenças que impossibilitam ou que paralisam. São chamadas crenças impossibilitadoras ou crenças limitantes. Essas crenças também vão trazer um resultado no comportamento. E esse resultado nesse comportamento, se é uma crença limitante, acho que o nome diz limitante, é exatamente o que a zona de conforto faz, limita. Então, eu acho que nós todos de uma forma tendenciosa e até latente, nós temos essa capacidade de proatividade. É isso que move o mundo, é isso que move a família, é isso que move o indivíduo, é a necessidade de busca, é isso que trouxe o homem primata ao homem atual. É a necessidade descoberta, quando ele resolveu expandir a sua zona de conforto além daquelas 4 pedras que era a caverna dele, quando ele tinha que sair para buscar alimento, quando ele tinha que sair para buscar outros territórios. Então, isso é natural do ser humano. Agora, o que está por trás disso é que vai definir a capacidade ou proatividade, ou não, dos indivíduos. Há uma frase que costuma circular muito pela internet que diz: a zona de conforto é um local onde você se sente ótimo, confortável, parece que está tudo bem, mas também é um local onde você aprende quase nada. Queria que você comentasse um pouco esta frase. É como se fosse um resumo da nossa conversa de hoje. Eu disse que zona de conforto, eu poderia dizer que a zona de conforto é como se fosse a nossa casa, não é? Quando você está dentro de casa, você não sente o vento que está lá fora, você não sente a chuva que cai, você não sente o desconforto do barulho. Aliás, quando você quer conforto, você se fecha
na sua casa. E quando você quer mais conforto, você se fecha no seu quarto ou vai dormir. Ou seja, quando você se protege de quatro paredes, e eu quando falo quatro paredes, eu falo no sentido figurado, porque também da mesma forma uso o sentido figurado da zona de conforto como sendo quatro paredes. Mas é para você entender que é uma redoma, seja quadrada, redonda, aquilo que você entender como zona de proteção. Então você se enclausura, posso dizer assim, numa determinada área que vai te proteger. Isso quando falo no aspecto físico, né? Quando você quer se proteger do frio, como eu falei, você vai para a sua casa e você se protege. E o que é a sua casa, na verdade? É uma área que te dá conforto. É uma área em que você pode deitar aonde você quiser. É uma área que você pode... se lembra de comer, você vai à cozinha e come. Se tem sede, você pega um copo d'água e bebe. Você quer assistir um filme, você liga a televisão e assiste. Ali é a sua área de conforto, é a sua área em que você cria o seu próprio mundo. Agora, esse é o lado bom, é o lado em que você se protege de todo o meio externo. Mas como é que você vai ter... Como é que você vai buscar acessórios até para a sua própria casa se você não tiver que sair da sua zona de conforto para que você possa buscar outros imóveis ou morar em outra casa ou comprar outros móveis ou utensílios para a sua casa? Qualquer atitude básica para você crescer a sua zona de conforto vai te obrigar a sair dela. Então, quando a frase diz que zona de conforto é uma zona de aprendizado, é uma zona de estabilidade, é uma zona de proteção, tem tudo a ver. Porque você está no telhado da sua casa, debaixo do telhado da sua casa, entre quatro paredes. Mas quando essa mesma frase diz que você não vai crescer, não vai... porque ali dentro não tem os recursos necessários para que você execute essa expansão necessária do ser humano. E aí sim, você tem que sair da sua casa e buscar lá fora. E aí sim, você tem que expandir a sua zona de proteção, a sua zona de conforto. E arriscar. Porque se você sair da zona de conforto, que é uma zona de proteção, você vai para uma zona desconhecida, você vai arriscar. Mas se é um risco que não compromete a tua vida, não é? Então o medo não deve aparecer nessa situação. Então você vai expandir com o medo latente, porque você vai para uma zona desconhecida, e aí aparece sempre o medo, é normal, é zona desconhecida, aparece o medo. Mas é um medo que não deve te paralisar, porque descoberta não traz necessariamente risco de vida. Basta cautela naquilo que você vai buscar, mas paralisar nunca. Então podemos dizer que a zona de aprendizagem e a zona de conforto são meio que incompatíveis? Ou uma pessoa está numa ou uma pessoa está noutra? Eu não acredito de fato que a zona de conforto te traga aprendizagem, não é? A zona de conforto te traz conforto e a zona de aprendizagem traz aprendizagem. O que eu acho e que é um fato é que as duas zonas coabitam na vida de qualquer ser humano. Agora, a decisão de você usufruir dessas duas zonas é mesmo decisão, é pessoal. E se você está numa zona de conforto, normalmente o que vai acontecer ali é segurança e conforto. Normalmente não é expansão. E sair da zona de conforto é ir para uma zona de aprendizado. Como eu já falei neste podcast, nós naturalmente quando somos crianças temos essa vontade de explorar mais, essa vontade de aprender e de ir entendendo como é que as coisas funcionam. E muitas vezes isso até pode significar estar fora dessa zona de conforto. Aquilo que eu te queria perguntar é o que é que os pais podem fazer para incentivar e para fazer com que esses filhos, jovens ou crianças de quem eles tomam conta, mantenham essa tendência natural de procurar mais, de procurar mais aprendizado, de querer saber mais e de por isso estar numa constante ampliação de zona de conforto. Eu penso que o papel dos pais nesse momento da vida é incentivo, esclarecimento e incentivo.
A criança, ela descobre ou quer descobrir de forma desenfreada. Ela tem os seus medos, tem os seus receios, de acordo com a idade dela, de acordo com as crenças que já lhe foram colocadas, mas quando ela começa a ter discernimento, é importante que o pai facilite, e atenção, quando eu digo facilite, eu digo não obrigar, porque tem pai que obriga a criança a entrar, não sei, ela quer entrar numa luta marcial, por exemplo. E o pai é desejo do pai e a criança não se identifica com aquilo e o pai vai obrigar. É preciso perceber o que é zona de conforto da criança e o que excede essa zona de aprendizado da criança, passando a ser algo agressivo para ela. Então o pai tem que entender a aptidão daquela criança e incentivar, ao contrário de tolir as vontades da criança. É claro que você não vai fazer, eu não quero dizer, que fique claro, eu acho que era dispensável isso, falar que eu não estou dizendo que o pai tem que fazer tudo que a criança quer. É entender as vontades, entender as aptidões e incentivar. E quando eu digo incentivar, eu não menosprezo a possibilidade de propor. Não é? E eu falei em artes marciais. Por exemplo, aconteceu comigo, eu tenho um afilhado que ele desconhecia a possibilidade de praticar jiu-jitsu, que é um desporto que eu pratico eventualmente, mas que ele desconhecia. Então, na verdade, ele, por não conhecer, talvez não tivesse essa vontade, não descobriu. E quando se propõe algo novo para a criança, você vai descobrir se ela quer ou se ela não quer. Eventualmente, o meu afilhado aceitou o desafio e achou interessante, porque a forma como foi apresentada foi uma forma suave. Eu não levei ele para assistir uma briga, uma luta, como muitas vezes a pessoa encara a arte marcial. Estando de fora e não entendendo absolutamente nada, pensa que são duas pessoas se batendo. Então, no comportamento que eu utilizei para que ele entendesse o que era aquilo, ele foi comigo uma vez, me viu atuando e viu que ali havia uma atividade física que não era nada agressiva, que era uma atividade divertida até, e ele ficou sentadinho assistindo. E despertou curiosidade. E quando eu coloquei a pergunta, você quer experimentar, você quer fazer? Ele aceitou o desafio. E no entanto, compramos a roupinha, fui levar ele para experimentar, e ele ampliou a zona de conforto dele, porque ele não está habituado, ou não estava habituado, àquele desporto, àquele esporte, como nós falamos no Brasil. E ao aceitar esse desafio, ele quebrou um paradigma de algo que pudesse estar na cabeça dele e que o pudesse limitar no que diz respeito àquele desafio. Mas ele confia no padrinho, ele sabe que aquilo que está sendo proposto não é nada que lhe traga risco, e então ele, ao aceitar o desafio, ele faz essa ampliação da zona de conforto. Então, nota bem, a ampliação da zona de conforto da criança pode e deve ser preparada, proposto, sugerido pelos pais e, claro, com toda meticulosidade, com toda sensibilidade, para que não se obrigue a criança a expandir desnecessariamente, porque aí você pode trazer um trauma. Coincidentemente, nesse mesmo dia, tinha também um pai que quase que estava empurrando o garoto, que estava agarrado às pernas do pai, não queria. Quer dizer, no meu entender, eu acho que não é você obrigar, não é? É você fazer a criança perceber. Então, essa sutileza de você perceber as aptidões da criança e aproveitar para incentivar a criança que ela tenha novas descobertas é um dos papéis fundamentais na expansão da zona de conforto criada pelos pais. Isso também se pode tornar um hábito, essa necessidade e essa vontade de estar automático, de estar constantemente, digamos assim, a querer ampliar a zona de conforto? Sim, eu penso que, como eu falei, tem pessoas que têm sede de saber, sede de crescer, sede de descoberta. Todos nós temos
essa sede latente, uns menos, outros mais, e o que está por trás disso é o nosso sistema de crença, como eu disse. O que acontece? Se eventualmente a pessoa tem vontade de descobrir, ela vai habitualmente buscando novas opções. Essa inquietude faz com que ela busque outras soluções. E nós sabemos que hábito faz parte do ser humano. E esse hábito pode ser construído mesmo que você não o tenha. Então, em todo hábito que você não tem e que queira ter, basta você praticá-lo. Se é um hábito sadio que você acha que vai funcionar para a sua vida e que vai trazer você mais resultados, tipo, estou numa zona de conforto, estou paralisado, não saio, ouvi esse podcast, me identifico, acho que posso crescer mais, então busque alternativas. Habitue-se a buscar novas descobertas. E tudo que você pratica com alguma frequência vai se tornar um hábito na sua vida. E eu acredito sim que você pode ter o hábito de expandir, ou pelo menos criar um hábito de expansão da sua zona de conforto. Antes de terminarmos este podcast, pedi-lhe que fizesse um resumo, assim em suma, daquilo que a pessoa deve retirar então sobre a zona de conforto. Quais os fatores mais importantes sobre a zona de conforto e o que é que uma pessoa deve fazer para ampliá-la e assim procurar ter uma vida mais próspera? Eu penso que a forma mais correta de nós resumirmos a nossa conversa é perceber que a zona de conforto, como o próprio nome já diz, traz esse conforto, traz a proteção, mas não traz a expansão, não traz o aprendizado. Aliás, durante o podcast você falou uma frase que eu até disse que isso talvez resumisse a nossa conversa. E de fato é isso. Existe a zona de conforto e a zona de aprendizado. E a zona de aprendizado obriga a expansão da zona de conforto. E quando você expande a zona de conforto, você vai ser novamente limitado por uma zona de conforto maior, mas continua limitado. E aí você vai ter que buscar uma nova zona de aprendizado para que você cresça a sua zona de expansão, né? de conforto. Ah, Maurício, mas até quando eu vou expandir minha zona de conforto? Tem a ver com o fato de você estar feliz ou não estar feliz, estar satisfeito ou não estar satisfeito. Como eu disse, tem pessoas que têm uma determinada rotina e que para ela está tudo bem. Não é? Particularmente, eu acho que não é o instinto humano natural. Essa pessoa que está tudo bem com muito pouco, nós não temos que julgar, não temos que apontar, não temos que... Acho, no meu entender, que não é natural. Como nós já falamos, desde os primórdios, as pessoas têm que expandir para descobrir o que vem do lado, descobrir o que vem depois. E só assim você cresce. Não é? Só saindo da sua casa é que você vai ver o que se passa na rua. Só saindo da sua rua é que você vai ver o que acontece no bairro. Saindo do bairro, você vai ver o que acontece no seu estado, na sua cidade. Saindo da sua cidade, você vai ver o que acontece no país. Saindo do país, você vai ver o que acontece no mundo. Saindo do mundo, você vai ver o que acontece na Lua. Saindo da Lua, você vai ver o que acontece em Marte, que é o que o ser humano faz desde do Australopithecus troglodytes. Entende? Ou seja, hoje nós buscamos sempre mais. Isso por quê? Porque o ser humano tem na sua essência a necessidade de expandir a sua zona de conforto. E a nossa conversa de hoje foi exatamente definir o que é essa zona de conforto. Uma vez que nós definimos, as pessoas já têm possibilidade de identificar, sim, eu estou preso na minha zona de conforto, ou não, eu sou habitualmente um ser humano de busca de descoberta, estou sempre a expandir a minha zona de conforto. A partir do momento que você traz a consciência, você traz a responsabilidade. E aí você amplia ou não, é uma decisão pessoal. Basicamente, é como eu resumiria a nossa conversa de hoje. Ok.
Obrigado. E é assim então que chega ao fim mais um podcast Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. Nós estaremos na próxima semana trazendo mais uma vez mais um tema para ser abordado e discutido com você. De qualquer forma, esse tema de hoje você também pode partilhar se você assim quiser e se achar que teve algum interesse para você, entendendo também que poderá trazer algum interesse para outras pessoas. Hoje falamos sobre zona de conforto. Na próxima semana teremos mais uma novidade, mais um tema para falarmos. Até lá!